Nós vamos falar sobre esse tema, sobre úlceras por pressão. O que são essas úlceras por pressão ou PP, né? Essas úlceras, normalmente, elas são devido à diminuição do nosso fluxo sanguíneo e nutrientes na nossa pele. E ela normalmente, tá, é causada por uma pressão muito prolongada nesses tecidos moles, geralmente que tem bastante contato com essas proeminências ósseas também. Essas úlceras por pressão normalmente é dado, tá, em pessoas o quê? Que ficam muito acamadas por muito tempo, que requerem uma mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Então, o fator de causa, né, dessas úlceras é uma isquemia, é uma falta, né, de fluxo sanguíneo no local. Ela começa por uma hiperemia, fica avermelhado no local e depois por uma morte celular, que é a necrose dos tecidos. Então, essas úlceras por pressão, elas são acometidas, na realidade, gente, devido a uma falta de cuidado da enfermagem por mudança de decúbito nesses pacientes também, tá? E essa, essas úlceras, primeiro, elas são causadas por uma pressão, que ela é combinada com atrito, com uma força de cisalhamento, tá? E mais umidade. E fatores, geralmente, pacientes com maior do que 65 anos. Isso não quer dizer que não dá também em jovens, se eles estiverem acamados, devido a uma circulação também mais prejudicada, principalmente nesses pacientes com 65 anos ou mais, tá? E uma imobilização também e desnutrição. Então, é uma combinação de fatores. E essa combinação de fatores que tem sobre as úlceras, né? E mais o nosso descuido de não estar movimentando esse paciente de 2 em 2 horas, pode acometer essas úlceras. Os locais mais comumente, né, que eu falei para vocês, são o que? Onde tem as proeminências ósseas que a gente tem, né? Os locais mais comuns que vocês podem estar vendo aqui, que normalmente é o que? Na região sacral, tá? Nas lateral do quadris, calcâneo, orelhas, tá? Os ombros, os joelhos também, tá? Então, essas são o que dificulta maior a circulação do sangue e sempre fica mais as proeminências ósseas aqui. Os fatores de risco, não que os jovens não tenham, tá? Pessoas com mais de 65 anos, redução do tecido também adiposo, gorduroso e subcutâneo, porque a pessoa já com a idade mais avançada, ela já tem uma redução, né, desse tecido, e diminuição do fluxo sanguíneo capilar. Diminuição da mobilidade, que é quando ela está num período de internação, ou está no repouso no leito, ou está acamado, uma lesão medular, né? Uma sedação, que ela está numa UTI. E então isso pode causar também exposição a irritantes cutâneos também, tipo urina, fezes, né? Ficar muito tempo com aquela fralda pode também acometer, molhado no local, e a capacidade prejudicada de cicatrização, tá? Decorrente de desnutrição, diabetes, hipoperfusão, quer dizer, problemas circulatórios também, e a imobilidade dela também pode ser. Aqui nós temos uma escala que normalmente é utilizada, chama escala de Braden, tá? Que serve para a gente avaliar essas úlceras, né? Se esse paciente ele tem um fator de risco para essas úlceras. Então, normalmente a contagem de pontos baixa indica uma baixa habilidade funcional, estando no indivíduo de alto risco para desenvolver uma úlcera. A pontuação ela pode ir de 4 a 26. Então, nós vamos usar esses fatores aqui, que nem percepção sensorial,
se ela tem total ou limitado, se ela é muito limitada, então vai somando-se isso daqui, né? Então, se um paciente ou adulto hospitalizado tiver uma contagem, tá? Que é menor que 16 pontos, são considerados de risco. Uma pontuação de 16 é considerado o quê? Com risco mínimo. De 13 a 14, risco moderado. E de 12, pelo menos, um risco elevado. Então, vocês podem ver aqui, né, que somando todo essa escala aqui que a gente usa para definir o fator de risco do paciente, a gente vai saber qual as condutas a ser tomadas. Mas normalmente a enfermeira ela vai prescrever para vocês, na prescrição de enfermagem, quais são os cuidados a serem adotados. Os estágios da úlcera, tá? O estágio 1, tá bom? Que aqui nós temos aqui as camadas da pele, os tecidos moles e já os ossos, né? Então, você vê aqui, ó, uma parte bem avermelhadinha, e essa parte avermelhada, gente, ela abre de um dia para o outro, tá? Quando você vê uma parte já avermelhada assim, se não tomar as devidas precauções. Aqui já o estágio 2 já está cometendo, né? Já está sendo invasivo. Aqui o tecido 3 já está seguindo mais adiante. E o estágio 4, tá? Esse tecido já está mais adiante ainda. Então, o estágio 1, geralmente a coloração é avermelhada, vai ter dor, tá? Vai ter o prurido, que é a coceira, o eritema, que é a parte avermelhada, o esbranquiçado da pele, tá? Ela vai estar o quê? Ela vai estar uma pele intacta, mas ela vai estar meio avermelhada. Então, isso daí vai começar já o seu estágio 1 pela úlcera. O estágio 2, ó, já tem uma perda parcial da pele aqui, tá? Envolvendo epiderme e derme, tá? Então, a úlcera é superficial ainda, tá? Ela primeiro tem uma bolha, né? Depois ela começa uma cratera mais rasa. O estágio 3, ela tem uma perda totalmente dessa espessura da pele, tá? Ele vai envolver o tecido subcutâneo. Se lembra que nós falamos das camadas da pele? Esse tecido subcutâneo, ele já é bem aprofundado, tá? Então, ela já apresenta uma cratera bem acentuada. E essas lesões, como a gente falou anteriormente na última aula, que quebrando a continuidade da pele pode estar se infectando com qualquer micro-organismo, fora o tecido de necrose, né? E o tecido 4 pode se estender no músculo, tá? Chegar aos ossos e ter o quê? Estender-se até os tendões, tá bom? Essa parte aqui esbranquiçada, você está vendo? Esse daqui é um tecido, tá? Vermelho. E já tem essas partes esbranquiçadas aqui. Aqui os locais que eu falei para vocês, né? As orelhas, o queixo, onde tem as proeminências, ombros, né? Os trocânteres, né? Os joelhos, malévolos, hálux, a região occipital da cabeça, né? As escápulas, né? Cotovelos, tudo onde tem os isquios, calcâneos, aonde vai ter as partes preeminências ósseas com menor tecido, vai ocorrer essa lesão. As complicações normalmente é como eu falei para vocês, se acometido, tá, por micro-organismo, tá? E assim, geralmente, essas cicatrizações dessas feridas, elas vão demorar o quê? Algum tempo. E pode, dependendo do micro-organismo que afetar isso daí também, pode ter até de osteomielite a carcinomas também. Então, são complicadas essas lesões,
né? E as complicações também locais, incuráveis, pode ser por fístulas, que pode ser o quê? Mais profundas, principalmente região de trocânter, região sacra, né? Que pode acometer fístula de sacral ou intestino. Celulites e calcificação do tecido, tá bom? Pode ter complicações também sistêmicas, porque esse micro-organismo pode invadir a corrente sanguínea, como a bacteremia, a meningite e a endocardite. O diagnóstico, normalmente, tá? É por insuficiência venosa ou arterial, ou neuropatias diabéticas, né? A avaliação nutricional também é bem importante, principalmente nas úlceras de estágio 3 e 4, cultura de rotina dessa ferida para ver se ela já não está colonizada com algum micro-organismo. Os testes recomendados também para sangue, né, hematológicos, é albuminas e contagem de linfócitos totais, né, que é o CD4 também, que é aquelas células que a gente vê que quando está aumentada, tem presença de micro-organismos. A ressonância magnética pode auxiliar no caso de fístulas, tá? As venografias, que é para verificar as veias e as artérias também. Tratamento, como eu falei para vocês, redução da pressão nos tecidos, tá? Sempre posicionar o paciente de 2 em 2 horas, mudar ele de 2 em 2 horas e pôr sempre protetores entre as pernas, tá bom? Reposicionar sempre frequente, tá? Esses pacientes, de 2 em 2 horas. Geralmente, uma escala por escrito deve ser usada para direcionar. Por exemplo, os pacientes devem ser mudados de posição no ângulo de 30 graus e quando em posição em lateral, tá? O decúbito, para evitar uma pressão direta no trocânter. Uma elevação da cabeceira também deve ser mínima, que é a elevação de 30 graus. E ao reposicionar esse paciente, deve usar as roupas de cama em vez de arrastar o paciente. Que arrastando esse paciente vai fazer com que abra mais essa lesão, tá? Vai ter mais atrito também. E pacientes que utilizam cadeiras devem ser reposicionados, tá? Ou encorajados, se eles se movimentarem, a mudança de 15 em 15 minutos e usando mofadas, travesseiros, né? Cunhas de espuma, não deixar o paciente sem essas proteções também. Reposicionamento do paciente, a gente pode fazer uma escala, tipo, 10 horas eu mudei, meio-dia, direito, decúbito lateral direito, ao meio-dia, decúbito lateral esquerdo. Então, se faz uma escala. Então, sempre reposicionar essa pessoa aqui, né, como a gente falou anteriormente, com essas proteções, os joelhos ligeiramente fletidos, com essas proteções para que um joelho não entre em contato com o outro também. E pode ser usado também, tá, para pacientes acamados, alguns colchões. Então, eles utilizam alguns colchões também de superfícies estáticas, incluindo de ar, de espuma, de gel, de água também, né? Que constitui os colchões aqui. Eles têm, isso é uma bomba que vai insuflar os colchões, né? Que ele é de ar, tá bom? Nós temos aqui esse colchão caixa de ovo. Ele é chamado de caixa de ovo porque ele parece uma caixa de ovo, né? Tradicionado também para o quê? Para evitar a UPP de estágio 1. Os cuidados sempre, tá? Limpeza realizada inicialmente a cada troca de curativo. O debridamento ele é necessário para remover o tecido necrosado, que é o tecido mais
preto, né? Que é o tecido morto, que serve por meio de crescimento bacteriano e bloqueia toda a cicatrização normal. Pode ser mecânico cirúrgico pelo médico ou autolítico, que a gente chama, que é por medicações, que é hidrogel. E enzimático, que é a papaina. Essa papaina é derivado do mamão papai. Ela serve para o quê? Para retirar aquela lesão, aquele tecido morto. Tratar a dor, controlar a infecção se tiver, e sempre a nutricionista está acompanhando esse paciente. Aqui nós temos nossos videozinhos de apoio, tá? Como os de sempre, para você estar verificando e acrescentando no estudo de vocês. E mais a nossa atividadezinha aqui, tá? Para ser respondida no fórum.